Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus caros ouvintes, aqui da Trincheira Política. E hoje eu gostaria de falar para vocês de um jogo novo que eu joguei, que eu achei bem interessante e que talvez vocês gostem, que se chama War Selection. War Selection é um jogo de computador que se inspira em jogos como Age of Mythology, Rise of Nations e Age of Empires. Isso significa que ele é um Real-Time Strategy Game, ou seja, ele é um jogo onde você compete com outros jogadores no multiplayer e que o processo é bem simples. Você coleta recursos, você constrói um exército e você derrota seus inimigos. Sendo que você precisa controlar as unidades individualmente, né? Ou seja, você que comanda elas no campo de batalha. Não é como um jogo de xadrez ou um jogo de carta, não. É você que dá as direções para as unidades. Então, nesse sentido, ele é bem simples. Agora, onde está a dificuldade do jogo? A dificuldade do jogo se encontra no fato de que você precisa escolher a melhor civilização para cumprir da melhor maneira possível uma função. Porque esse tipo de jogo ele é mais jogado no multiplayer. Você pode jogar no 1 contra 1, mas não sei se você vai se divertir tanto ou vai aproveitar tudo que o jogo tem. Mas você aprende mais jogando no 1 contra 1. Mas quando é 10 contra 10, como esse jogo permite, por exemplo, esses 20 jogadores vão tentar cumprir as melhores funções possíveis utilizando as melhores nações, né, melhores civilizações para essa estratégia. Então, por exemplo, no War Selection, você tem 4 caminhos a seguir, civilizatórios, digamos assim. Você escolhe seguir na civilização da Ásia Oriental ou Ásia Ocidental. E do outro lado você tem a Europa Ocidental ou Europa Oriental. Esses 4 caminhos permitem com que o jogador construa estruturas e recrute unidades específicas. Tem algumas unidades que podem ser consideradas, digamos assim, neutras, né? São unidades que todos têm em determinadas épocas. Mas, de maneira geral, a ideia é que cada civilização tenha as suas próprias unidades. Então, por exemplo, todos começam na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra, você coleta os recursos e evolui. Ao evoluir, você evolui para a Idade do Bronze. Já na Idade do Bronze, você já vai começar a perceber que as suas unidades e as suas estruturas mudaram, né? As casinhas, as torres, os quartéis, tudo isso vai ter uma característica própria da civilização que você escolheu. Então, se você escolhe a civilização asiática, você vai ver que é tudo feito de bambu, de palha, e as unidades são mais baratas, porém você produz em maior quantidade. E as civilizações europeias, elas são feitas de madeira, de pedra, as unidades são mais caras, porém são mais fortes. Então, basicamente, o jogo é assim, resumindo. Você escolhe qual civilização você vai seguir, né, se desenvolvendo, e esse caminho te dá acesso a unidades, a estruturas que abrem possibilidades estratégicas que só tem ali, nesse caminho que você escolheu. Então, a Europa Ocidental é a mais lenta, unidades mais lentas, mais fortes e mais caras. A Europa Oriental está nesse meio termo, porém mais próximo do Ocidente. E a Ásia Ocidental, ela também é um pouco mais cara, porém é mais barata que as duas civilizações europeias. E por último, vem a civilização da Ásia Oriental, que é a mais barata de todas, mais fraca, mas também mais rápida de se construir, de se produzir. Então é uma progressão, né, do mais fácil de se jogar, entre aspas, mais barato, mais rápido, até o mais difícil, né, até o mais poderoso. Não posso dizer que é exatamente do mais fácil ao mais difícil de se jogar, mas eu acho que, como as estruturas são tudo mais barato e você constrói mais, eu acho que pode ajudar você a perceber o que fazer com cada unidade, né? Como a Europa Ocidental é muito lenta, você pode acabar perdendo o jogo antes de você aprender as nuances. Mas o mais importante é você se divertir jogando um jogo
onde você compete militarmente com os outros jogadores no mesmo mapa, onde está todo mundo batendo em todo mundo, e você está ali vendo a sua pequena civilização sendo construída e lutando, ou seja, você faz uma espécie de China, o outro faz uma espécie de Índia, o outro desenvolve em direção à Alemanha, aí cada um vai tendo as suas unidades. E isso é um ponto importante, porque no final você pode escolher com qual nação você quer jogar, que é o late game, ou seja, no final do jogo, que são as unidades mais fortes. Se você seguir o caminho da Europa Ocidental, você pode se desenvolver para a última etapa, que é a Alemanha. Aí você está Europa Ocidental Alemã. Agora, quem jogou com a Europa Oriental, ele vai ter acesso à Rússia. Então vai ter um que é a Europa Ocidental Alemã e o outro está jogando com a Europa Oriental Russa. Vai ter habilidade, estratégias e unidades e bases, estruturas para serem construídas específicas. Assim como quem está jogando com a Ásia Oriental tem acesso à Índia. E quem está jogando com a Ásia Oriental tem acesso à China, como última etapa da evolução. E você pode acessar essas nações comprando elas com dinheiro real ou comprando com pontos do jogo que você obtém jogando partidas. Então sempre vai ter, por exemplo, tem China e Japão. Ambos, se não me engano, China e Japão são da Ásia Oriental. Então quem se desenvolve pelo caminho da Ásia Oriental pode escolher duas nações no final, ou Japão ou China. Então dificilmente os jogadores vão estar todos jogando com as mesmas civilizações, entendeu? Então isso é muito divertido. Porque quando você jogava Age of Empires, que é um jogo muito antigo, o que acontecia? Você jogava no mesmo mapa, era 10 jogadores contra 10 jogadores, mas um estava jogando de grego, o outro de fenício, o outro de alemão, o outro de francês, o outro de espanhol, o outro estava jogando de, sei lá, brasileiro. E eram nações, civilizações diferentes, com suas próprias características. Um jogo que talvez seja mais fácil de compreender essa ideia é um jogo chamado Civilization, que não tem muito a ver com War Selection, mas tem esse princípio de que você escolhe uma civilização e você joga com ela e ela tem suas características próprias. Então War Selection é um jogo bem interessante e eu acho que você vai se divertir. Mas quais são os problemas desse jogo? Bom, o problema do jogo é o gráfico, primeiro de tudo, mas sinceramente esse não é o tipo de jogo que você quer que tenha um gráfico muito bom, porque como é 10 contra 10 no mapa, seu computador provavelmente não vai aguentar, né? Rodar tantas unidades, tantas estruturas, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tantas explosões e tiros e não sei o que, e isso talvez feche, tela azul, enfim. Então talvez não seja muito bom ter um gráfico muito pesado, porque aí seu computador não vai poder rodar. Mas considerando que o seu computador rode qualquer coisa, você vai ficar um pouco decepcionado com os gráficos do jogo, que são gráficos bem toscos. Por outro lado, ele é de graça, então você não está pagando nada por isso. Qual é o outro problema? O problema é que o jogo está seguindo um caminho que é preocupante, porque ele está se desenvolvendo de uma maneira onde ele está mais preocupado em criar uma nova nação e vender para você do que corrigir os problemas do jogo. Então o cara chega e lança a Japão como uma nova civilização para ser jogada. Aí você pode comprar com dinheiro do jogo ou com dinheiro real. Claro que um monte de gente vai comprar com dinheiro real. Aí na expansão, na atualização seguinte, ele lança a China. Depois lança a Alemanha. Aí você fica, pô, peraí. Mas tem um erro aqui no jogo grave que eles não estão consertando. Esta unidade que tem aqui no jogo, ela é tão apeleira que precisa ser balanceada, e eles não fazem um balanceamento. Então o jogo ele tem alguns problemas que estão sendo ignorados e que acho que a longo prazo vai fazer com que as pessoas parem de jogar. Por exemplo, se você é um jogo de RTS, ou seja, de estratégia militar e econômica, tão diverso, ou seja, não tem 2, 3 civilizações para você escolher, tem mais 10, é claro que vai ser muito difícil equilibrar isso tudo e dificilmente não vai ter um equilíbrio perfeito.
Mas não dá para um sujeito jogar o jogo, se dedicar a jogar esse jogo no multiplayer e que demora para você evoluir, se na hora que chega para começar a batalha, um cara faz um tipo de unidade e vence você, entendeu? Então você fica um pouco chateado, né, ao jogar dessa forma. Você quer, que é óbvio, todo mundo quer ganhar, mas você quer ganhar com esforço, com mérito, ou perder sabendo que, pô, joguei mal, fiz a unidade errada, o cara foi mais inteligente que eu. Tudo bem também. É divertido perder quando tem uma boa competição. O problema é que o jogo ele não tem as unidades muito equilibradas e ele escolheu não focar na guerra, no conflito das unidades, mas na defesa da base. E isso é muito ruim. Por quê? Porque isso faz com que o jogador que fica parado, construindo torre, construindo muro, construindo exército para se defender, construindo, sei lá, navio para se defender, fica na vantagem. E isso é, como posso dizer isso? Isso é justamente o que faz com que nenhum RTS desse tipo avance. Porque o bom RTS é o contrário, não é o jogo ficar parado, é o jogo o jogo ter movimento, ter combate, ter enfrentamento. Não você ficar parado na tua base, farmando, digamos assim. É como se fosse um tower defense. Você vai ficar construindo parado, construindo torre na tua base e só coletando recursos. Também não é um Farmville. Você não vai ficar coletando madeira, pedra e ferro só para ficar bonitinho, para coletar recursos, para colocar vaquinha no pasto. Não, pô, você quer construir um tanque de guerra e invadir a base do outro. Mas se você constrói seu tanque de guerra e invade a base do outro, você é massacrado pelas defesas do cara, que são inúmeras. O cara vai ter torre, vai ter catapulta, vai ter canhão, vai ter muro, vai ter um monte de unidade. Você não vai conseguir destruir o castelo do cara, ou a base central do cara. Ele vai ter avião e você vai ficar, cara, é tão difícil derrotar o oponente, nem derrotar o oponente, é tão difícil passar pelas defesas, quaisquer que sejam, que o jogo dá vantagem para quem fica parado. Então um jogo de 10 contra 10, você fica 40 minutos jogando para só depois todo mundo começar a se enfrentar. E isso é chato, porque você, quando joga esse tipo de jogo, pelo menos eu, quando jogo esse tipo de jogo, quando você começa na Idade da Pedra, tá bom que é muito no começo, mas você está na Idade da Pedra, você quer construir as unidades da Idade da Pedra e enfrentar seu oponente. Aí você vai evoluir para a Idade do Bronze, você quer construir as unidades da Idade do Bronze e enfrentar o seu oponente. Porque essa é a graça, você vê as unidades daquele período, daquela civilização, enfrentando as do outro. Agora, você fica separado, farmando lá, coletando recurso. Aí evolui para a idade do bronze. Depois, beleza, você continua coletando, vai para a idade do ferro. Continua coletando, vai para a idade média. Continua coletando, vai para a idade média alta, que eles chamam, né? Alta idade média. Depois você vai para o período da colonização, que é com mosquete. Depois você vai para a industrial, aí o pessoal começa a se enfrentar. Pô, pelo amor de Deus, pô. E as guerras com cavalaria, com mosquete, com lança, com machado, com arco e flecha, com pedra. Você quer ver esse combate. Por isso que você está jogando um jogo que tem todas essas civilizações, todas essas etapas evolutivas. Senão você ia jogar, por exemplo, um Company of Heroes que não tem evolução nenhuma. Por quê? Porque é um jogo da Segunda Guerra. Ponto. Todas as facções estão paradas na Segunda Guerra Mundial. Alemanha, Estados Unidos, França, União Soviética. Está todo mundo na Segunda Guerra Mundial. Então é só você construir unidade e lutar. Agora, você não vai dali, ninguém evolui para contemporaneidade aí e sai, sei lá, usando um foguete super sinistro, uma bomba atômica ali. Ninguém vai fazer isso no jogo. Então a mesma coisa, mesma lógica no War Selection. Você está jogando porque você quer ver a sua civilização se desenvolver, criar as unidades específicas daquela civilização e enfrentar a do outro. Quem evoluir mais rápido e quem souber usar da melhor forma possível as unidades da sua civilização ganha o jogo, claro. Então a graça é essa, você evoluir, mas ao mesmo tempo saber usar as unidades da sua época,
da civilização que você escolheu. Agora, o jogo é de graça, é recente, saiu há pouco tempo, e convenhamos que não é o tipo de jogo que é possível ter um equilíbrio muito bom. Quem jogou Age of Mythology, quem já jogou Rise of Nations, quem já jogou Age of Empires, sabe que, entendeu? Não dá para ficar um negócio muito bom, assim, em questões de equilíbrio, de lógica às vezes. Tem até uma coisa que é engraçada, no Age of Empires, você conseguia colocar, tipo, 8 elefantes num barco de transporte, mas não conseguia colocar 5 lanceiros. Quer dizer, não faz o menor sentido. Mas é uma questão de que o jogo vai tendo suas limitações porque ele tem uma variedade muito grande de possibilidades. No caso de construção de unidades. Então, para tentar equilibrar, ele vai criando umas limitações meio absurdas. Ou vai criando coisas que são realmente esquisitas, né? No War Selection, a Índia consegue colocar morteiro e metralhadora em cima de um elefante. Tá, isso não existe. Né? Pelo menos nunca ouvi falar de uma guerra onde o cara colocasse metralhadores em cima de elefantes e morteiros, e sei lá o que, e fosse pra guerra assim, como é no jogo, né? Então tem umas coisas que são muito estranhas, ou talvez sejam um pouco fantasiosas nesse sentido, mas é um jogo, é de graça, e você está jogando só para se divertir. Então é preciso ter paciência com o jogo, mas eu também peço que vocês tenham cuidado, porque eles estão trilhando aquele caminho que as empresas de videogame hoje estão fazendo, que é ficar vendendo partes do jogo ao invés de se concentrar no que é mais importante. Mas como é de graça, eu sugiro que vocês estarem e joguem. Tenho certeza que vocês vão se divertir um pouco e vão poder, quem sabe, aprender alguma coisa sobre história, o que pode ser um bônus. Então, agradeço por terem me ouvido até aqui, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, de curtir, de compartilhar e de criticar também. Escrevam o que vocês acharam do áudio aqui nos comentários, que a gente responde, tá bom? Muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês e feliz Páscoa!